esse negócio aí, viu? Tem fogo ali no meio ainda, viu? Tem fogo ali no meio ainda. Olha só, no canto, no meio do vídeo deu para perceber a labaredazinha. Os bombeiros já apagaram ali um lado. Daqui a pouco a gente volta para ver como é que vai andar essa situação aí na DF-001. Daqui a pouquinho, você de casa, continue ligado, eu trago mais informações a qualquer momento sobre esse protesto lá na 001, tá bom? A nova PEC das domésticas ainda gera dúvidas. A Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal realizou um debate para esclarecer alguns pontos. A PEC das domésticas começou a valer no dia 4 de abril, mas muitos patrões e empregados continuam sem saber o que fazer. O custo de uma empregada que você paga um salário mínimo, o custo final é quanto? Não tô a par disso não. Acho que ficou mais difícil, né, agora pra gente contratar uma doméstica, né? Mas calma, não é preciso demitir os empregados. Como o tema ainda gera dúvidas, a Associação dos Advogados Trabalhistas do DF se reuniu para debater o assunto com juristas, advogados, parlamentares e também com a população, para explicar melhor o que de fato mudou com a emenda constitucional. É importante saber que os direitos que os empregados domésticos tinham antes da PEC, como o salário mínimo, o 13º e as férias, continuam. A diferença é que outros foram incluídos, como a limitação de jornada. Agora, os empregados não podem trabalhar mais do que 44 horas semanais, ou seja, 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira e 4 horas no sábado. Eles também devem ter horário de almoço, e tudo isso deve ser comprovado por folha de ponto. Caso contrário, terá que ser pago a hora extra. Outros direitos também foram conquistados, mas ainda precisam ser regulamentados, como o recolhimento do FGTS pelo empregador, o auxílio creche para a escola, o seguro contra acidentes de trabalho, o seguro-desemprego, o adicional noturno, a indenização em caso de demissão sem justa causa, além do salário família, que será pago pelo governo. Há uma conquista inédita para esses trabalhadores no avanço em razão da paridade. Ainda não há uma paridade absoluta, mas se caminha nesse sentido. Mas a discussão sobre os direitos dos empregados domésticos não para por aí. Para os juristas do trabalho, só a PEC não é o suficiente. Esses trabalhadores deveriam fazer parte da consolidação das leis do trabalho. A PEC dos domésticos representa a mais importante reforma trabalhista desde a Constituição de 1988. Ela é a mais abrangente, ela é histórica, eu diria. Em razão disso, suscita, como deve suscitar, muitas dúvidas sobre a sua aplicação, sobre o seu regramento, sobre o seu alcance. Então, o debate que a OAB promove é um debate muito relevante, porque traz para a sociedade a possibilidade de discutir. Então, a partir da PEC, quais direitos para os trabalhadores domésticos que historicamente são importantes para a sociedade brasileira e para o capitalismo brasileiro. A lei é para os funcionários já efetivados e para os novos contratos. Ângela é uma das poucas que não reclama das mudanças. Teve dificuldades para entender no início, mas pesquisou tudo pela internet e já colocou até o que ainda não é obrigatório em prática. Foi uma proposta boa que veio para trazer dignidade a esses trabalhadores. A única coisa que mudou, que alterou aqui na nossa rotina, né, foi o FGTS. Que eu já pagava para ela a GPS, que é o INSS, e férias, 13º, né, todos os direitos que já tinham garantidos. E a única dificuldade mesmo foi o FGTS, que ele é um pouquinho burocrático, mas que com um jeitinho a gente vai acertando. Bom para Eliane, que trabalha na casa há quase 3 anos e já está até recebendo as horas extras. Às vezes ela tem necessidade que eu fico, se eu saio mais cedo um dia eu posso ficar mais também. E ela é bacana, né, que ela já precisou de eu trabalhar mais um pouco e ela me paga hora extra, sim. O batalhão da polícia na Asa Sul fez uma operação para resgatar armas roubadas da polícia no fim do ano passado. A investigação foi do comando da Polícia Militar, que constatou envolvimentos de policiais, um soldado e 3 sargentos. Eles trabalhavam no setor de logística do 1º Batalhão da Asa Sul, onde 10 armas foram furtadas em dezembro do ano passado. Segundo o comando, os PMs teriam distribuído as armas pelo menos a 4 homens, que também já foram identificados.
Os policiais foram afastados e vão responder por processo disciplinar administrativo e podem ser expulsos da corporação. Até agora, apenas uma arma foi encontrada. Eram 10 armas, agora são 9. Encontramos 2 pistolas .40 já descaracterizadas, que podem ser ou não produto já desse furto. A Polícia Militar, ela corta na carne. Nós não aceitamos criminosos em nosso meio, né? E certamente será visto com rigor essa situação. E o convidado do DF no ar para continuar repercutindo essa operação é o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Suami Santana. Ele está com a repórter Franci Rodrigues. Franci, policial que furtou armas da própria polícia, né? Bom dia. Pois é, Juliano, bom dia, exatamente isso, um soldado e 3 sargentos, né, que os sargentos tinham a função aí de distribuir, de vender essas armas e como o comandante falou aí, algumas já podem ter sido descaracterizadas, viu, Juliano? Agora essa operação percussão que a polícia colocou nas ruas para tentar localizar essas armas foi um pedido que a polícia atendeu da Justiça para dar continuidade ao inquérito de investigação. Agora, para você ter uma ideia do lucro que eles estavam tendo, Juliano, cada arma dessa poderia estar sendo vendida por até R$6 mil cada uma. Coronel, ainda tem 9 que vocês estão à procura, né? Ou seja, de manhã, de tarde, de noite, não tem hora, a polícia está na rua atrás dessas armas. Bom dia. É verdade, nós já identificamos a autoria, não é? E apreendemos 3 armas, uma já com certeza que faz parte desse lote, e 2 que estão alteradas as suas características, mas nós suspeitamos que façam parte desse lote. Agora, é importante que a gente permaneça na busca dessas armas e até um fato curioso, nós apreendemos uma pistola .40 agora nos festejos de Brasília, de porte de um menor, lá na rodoviária de antes de ontem para ontem, não é, de madrugada, não é, e também com as suas características alteradas, mas nós esperamos que em breve todas essas 10 armas sejam retiradas de circulação, se permanecerem aqui no Distrito Federal, né? Porque nós fizemos essas diligências, inclusive na região do entorno. Agora, Coronel, como o senhor falou aí na entrevista que o senhor concedeu à repórter Mara Mendes, o senhor disse que pelo menos 2 estão aí já sendo investigadas porque há suspeita delas terem sido descaracterizadas, ou seja, eles pegam a .40, uma pistola, e aí eles modificam de que forma? Eles raspam o número de série, né? Porque o que identifica a arma é o número de série e o brasão da Polícia Militar, que também é gravado no corpo dessa arma. Então eles alteram essas características e com isso também muitas vezes o próprio punho da arma também é alterado e aí nós temos mais dificuldade de identificá-las. E as pessoas também que estão recebendo, que estão comprando essas armas, não pode esquecer que é crime, né? Com certeza, né? Na verdade, o que aconteceu foi que um soldado da Polícia Militar desviou essas armas, temos os receptadores iniciais, só que essas armas são utilizadas para o crime, então são alugadas, são revendidas, né? Então por isso que no mercado, dependendo do crime que ela seja utilizada, no mercado chega a altos valores. Coronel, muito obrigado pelas suas informações. Juliano? Obrigado, França, obrigado, comandante, boa sorte na recuperação dessas pistolas. São 8h22. Vamos voltar ao protesto na DF-001. Daniel Yamanaka, uma boa notícia. Juliana, a boa notícia é que conforme foi programado aí pela Polícia Militar com os manifestantes, uma faixa, na verdade um acostamento aí, né? Foi liberado, o acostamento do sentido contrário da pista foi liberado, pelo menos para quem está saindo pela DF-001, que é o condicionamento mais complexo, consegue passar em uma pista. Então, apesar da lentidão no trânsito, o acostamento do sentido contrário foi liberado. Os motoristas estão conseguindo sair por aí, Juliano, olha só. Boa notícia, viu? Pelo menos por enquanto o trânsito aparentemente tranquilo. Tranquilo não, né? Mas próximo de uma solução, já que uma das pistas foi liberada. Lembrando que a tropa de choque vai continuar posicionada. Congestionamento aí já passava de mais de 5 Peraí, Juliano, quilômetros. parece que já chegou aí. Deixa eu ver se o Raposo consegue achar. Polícia Militar. Será que já chegou, Daniel? Chegou uma notícia pra gente dizendo que eles já estavam por aí, ou se não chegaram, estão chegando, né? Normalmente eles ficam posicionados numa área mais afastada e só se aproximam quando solicitados, até para não atiçar ainda mais os ânimos. Agora, para que esse povo não sai do beira da pista aí, né? Pois é. Afasta dos carros. Olha, passando no meio do trânsito ali. É para provocar mesmo, né, Daniel? Você vê a situação
apesar da negociação, o sujeito vai passando ali pelo meio, pode passar por qualquer lado, mas não, quer passar pelo meio da pista, só para atrapalhar ainda mais, olha lá. Conversando alguma coisa, mandando ir mais devagar. Você no meio da pista, filho, vai fazer como? Olha só a situação por aí, os carros continuam passando. Aí vai demorar pelo menos 1 hora e meia. Eu acho que vai mais, viu, Juliano? Eles estão esperando, Daniel, a participação de alguém do governo para fazer algum tipo de promessa, né, sobre essas reivindicações aí de melhorias na estrutura de onde eles moram. Agora, quem está nessa outra pista aí, Juliano, que sai da área do assentamento e também dessas regiões aí agrícolas próximas à DF-001, acaba ficando preso, né? A gente mostrou no começo do protesto esse ônibus parado aí. Continua e o pessoal aí. Continua parado sem poder sair da pista. A dificuldade realmente muito grande nesse começo de manhã para quem pega a 001. A melhor alternativa agora ainda é a BR-070 para sair de Braslândia, Juliano. Pois é, vou pedir daqui a pouco mais informações, daqui a pouco eu quero ver como é que tá a 070, né? Por conta desse protesto todo aí, daqui a pouco eu mostro. 8h24 agora na capital do país. Gente de todo lado, de todo lugar, de todos os tipos. Assim foi o aniversário de Brasília, até boi adestrado apareceu na esplanada dos ministérios. Um aniversário de portas abertas reúne gente de todo lugar. Pode gravar que nós somos de São Nascente. Grava que nós tudo. Nós viemos de longe. Sou da Paraíba. Namora no Lago Azul. O Peixo. Senegal. Eu passei aqui para ver o mundo, a festar. Muito bom. Gente que não resiste a uma foto. Vai deixar muitas saudades. Gente que quer mais é se divertir. Cansou, hein? E não andando no trenzinho, fazendo exercício. Bastante exercício é meu. Gente que não troca a aniversariante do dia por nada. Aqui tá 3 anos morando aqui, é muito bom, ótimo. Aqui é muito limpinho, muito cuidado. Eu gosto muito do Brasil, mas voltar para ver se volto mais não. Brasília é uma mistura de culturas, um lugar que tem a cara do Brasil. E é nesta festa que a diversidade se encontra. Que tribo é essa? Pô, cara, eu acho que são todas as tribos misturadas. Aqui não tem uma tribo só, não. Tem todo mundo, é de todo mundo isso aqui. Legal é ver o povo reunido, mostrando que existe união de culturas, existe uma mistura, né? Eu tô achando fantástico, tô adorando. Se junta e vem dançar, é só ter a música e pronto. Qualquer lugar, qualquer hora? Qualquer lugar, qualquer hora. De dia, de noite, chovendo. Tá gostando do som? Fíjate, se me está gustando, ahora voy para adentro bailando. Brasília e seu povo. Diversidade de estilos e gostos também. Tem a tribo GLS, a tribo hétero, os punks, os roqueiros. Tá bem dividida. E numa cidade que tem de tudo, que tal uma boiada no meio da esplanada? E eles ainda são adestrados? Porque as pessoas da cidade não acreditam que isso é possível. Porque quando olha um boi, acha que ele é valente, é bravo. E é pelo contrário, você está vendo aqui hoje 4 bois aqui, tudo adestrado. Nós ficamos em pé em cima, manda deitar, manda pranchear, manda fingir de morto. Muito bonitos, a criação, o cuidado, a educação dos bois, entendeu? E nesta festa democrática, até quem está trabalhando consegue se divertir um pouquinho. Dá pra gente aproveitar tudo, nem que seja de longe, mas dá. Ai, que eu te pego! Obrigada. É, mas nem tudo foi festa no aniversário de Brasília, viu? Grupos rivais se encontraram na esplanada e o resultado foi muita briga. Um policial militar foi ferido a facadas. A confusão na festa de aniversário de Brasília começou na tenda da Juventude, próximo ao Museu Nacional, e foi parar na delegacia. Os jovens participavam de uma festa neste ponto da esplanada dos ministérios. Às 5h30 da manhã, grupos rivais começaram a brigar. Um dos rapazes puxou uma faca e golpeou outros 2 garotos. Um policial militar tentou impedi-lo e acabou sendo ferido. O acusado fugiu. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital. Este jovem teve ferimentos nas costas e no rosto. Os bichos veio bater, já chegou um pelas costas, metendo altas facadas. Aí o policial foi tentar pegar o bicho. Aí o bicho já pegou, também veio no policial e tentou já dar 2, aí só pegou uma. Esta garota também diz ter sido agredida. Um foi em cima do meu amigo e começou a bater nele. Em seguida veio um por trás de mim, porque eu tava passando junto e eu fui tentar separar. Veio um por trás de mim, deu um soco na minha cabeça, me colocou no chão,
me mobilizou, não pude fazer nada. O policial Hélio Cristiano Matos Figueiredo, de 26 anos, prestou o depoimento, mas não quis gravar entrevista. Estou bem, graças a Deus. Este rapaz estava próximo ao local do crime e ficou assustado com tanta violência. Foi em cima do policial, chegou por trás, o policial veio, derrubou o policial no chão e começou a esfaquear o policial. Eles caçam, apanham. Eu acho que eles sentem prazer. Tipo, é um fetiche que eles têm. O jovem de 21 anos foi preso ainda de manhã pela Polícia Militar na Asa Norte. Ele foi trazido para esta delegacia responsável pela área central de Brasília. Aqui, disse que costuma andar armado para se defender de possíveis agressões. Eu sempre andei com faca porque eu já fui espancado na rua 2 vezes. Desde então eu comecei a andar sempre com uma faca para poder me proteger de possivelmente ter acontecido de novo isso. Eric de Abreu é de São Paulo e está em Brasília há apenas 2 semanas. Ele contou que veio para a capital em busca de emprego. O delegado responsável pelo caso disse que os envolvidos na briga fazem parte de grupos punks, já conhecidos pela polícia. Esses grupos já são identificados pela Polícia Civil, são punks, né? E são 2 espécies de punks diferentes, os anarcopunks e os street punks, eles são inimigos entre si, né? Então sempre tem ocorrências, já houve tentativas de homicídio aqui, eles se reúnem muito aqui na área central de Brasília e sempre que eles se encontram, travam entre eles uma briga generalizada. O jovem preso vai responder 3 vezes por tentativa de homicídio. Ele vai responder por 3 tentativas de homicídio qualificado, cuja pena é de 12 a 30 anos, reduzida a 1/3. E atenção você que ainda não regularizou seu título de eleitor. O prazo termina no próximo dia 25 de abril. Quem não votou e nem justificou a falta nas últimas 3 eleições vai ter o título cancelado. E sem o título a pessoa não pode assumir cargos públicos, passar em concurso, não pode fazer matrícula na faculdade se for aprovado no vestibular e não pode sequer tirar passaporte para viajar. E o mais importante, viu? Sem o título, você não pode votar nas eleições do ano que vem. Então não esqueça, procure o cartório eleitoral até o dia 25 de abril. 8h31, fecharam de novo a 001, Daniel Yamanaka. É isso aí, Juliano. Os manifestantes voltaram a interditar a pista nesse momento. Olha, a Polícia Militar passando ali com umas motos também agora. Vamos ver o que vai acontecer aí, né, Juliano? Eles tinham prometido liberar uma das pistas. Liberaram por alguns minutos, a gente até mostrou aqui, alguns carros conseguiram passar, mas os manifestantes fecharam de novo a DF-001. São moradores de um assentamento aí nas margens da rodovia, o 26 de setembro, e a pista fica nesse trecho da 001, é bem próximo ali à chegada à via estrutural. Então o trânsito fica complicado de novo, os manifestantes jogaram a voltar pneus aí, voltaram a colocar pneus e árvores aí, galhos de árvore, né, Juliano, para alimentar o incêndio de novo. E vai começar tudo de novo aí, com os ânimos do mesmo jeito, né? Mostra pra gente se o choque já chegou por aí, Raposo. Deriva pra cima a imagem, por favor, isso. Vai por aí. Não chegou ainda não, Juliano. Chegou ainda não, né? Não, ainda não. Mas tá chegando, viu? Tá chegando daqui a pouco. Olha só, agora sim, batalhão de choque chegando ao local do protesto, imagens exclusivas da TV Record, 4 viaturas, os homens já estão no local. Como fecharam de novo a rodovia, é possível que os homens entrem em ação. É choque ou Rotan? Não dá para perceber na imagem, parece que é Rotan. Pela imagem aqui de longe, não dá para diferenciar. Não estou conseguindo, deve ser o batalhão de choque. Não estou conseguindo diferenciar nessa distância. Juliano, a informação que a gente teve primeiro aqui era de que era o choque mesmo. O choque mesmo, né? É, o choque mesmo. Olha só, os homens já estão no local, já estão se equipando com equipamento para distúrbio urbano. Daqui a pouco nós podemos ter novidade por aí, hein? Daqui a pouco a gente pode ter novidade. Você vê as imagens aí na tela da Record, às 8h33. Tropa de choque acaba de chegar, já estão se posicionando, a qualquer momento eles podem entrar em ação. Fecharam a rodovia de novo, o choque chegou no local. Você vê aí 4 viaturas do batalhão de choque. Coronel Somi Santana já tinha dito que estava deslocando a tropa de choque para o local. Né, pois não, Daniel? Fecharam a pista mais para frente aí, já estão posicionados. Como você disse, já colocaram aí as proteções aí para se
eles precisarem entrar em ação, né? Capacetes, olha, estão colocando os capacetes ali agora. Já estão se paramentando, mais de 20 quilos de equipamento. Você vê aí, os policiais já estão se preparando. Aproveitar para fazer um pedido então, né, Juliano? Os manifestantes estão assistindo ao DF no ar também, que faz a cobertura ao vivo dessa manifestação da 001. Vou fazer um pedido para que eles atendam a reivindicação aí da Polícia Militar e dos moradores que estão ficando presos na manifestação, né? Que liberem a pista para evitar confronto, né, Juliano? Pois é, a coisa pode ficar feia por aí se eles não liberarem a pista, viu? Fica aqui o nosso apelo. Você que está acompanhando o protesto, com certeza eles estão vendo isso aí pela televisão e repassando essas informações a quem está no local, né? Fica aqui o nosso apelo para que liberem a pista, porque o choque chegou ao local. E a orientação, inclusive, dada pelo comando é: acabou a negociação, vale o direito da maioria, o choque vai entrar em ação. Não é o que nós queremos. Você de casa está acompanhando imagens exclusivas do nosso helicóptero, mostrando tudo o que acontece nesse protesto que fechou a 001 desde as 6 horas da manhã. Os manifestantes chegaram a liberar a pista, bloquearam de novo. Parece que estão liberando de novo aí, Juliano. Será, Daniel? Pelo menos aquela pista que eles liberaram mais cedo, olha, estão jogando ali o resto de fogo pro lado. Viram que o choque chegou, né, Daniel? A função é justamente essa, né, Juliano? A função dos veículos pretos ali é mostrar que a Polícia Militar chegou e que está pronta para, se for preciso, fazer uso da força. Então a gente torce para que os manifestantes pensem desse jeito, né? Viram ali a chegada da polícia, que eles liberem pelo menos o que foi acertado com o comando da Polícia Militar na manifestação aí, o capitão que pediu que eles liberassem uma das pistas, né? Pelo menos para que isso seja atendido. Olha aí, a tropa de choque já posicionada para possivelmente entrar em ação nesse protesto na 001, Juliano. Eles estão a mais ou menos 500 metros do local, já estão se equipando, colocando caneleira, colocando cotoveleira, joelheira, colocando capacete. Daqui a pouco eles vão se dirigir até esse local aí, fica quase na entrada do assentamento, né? Manifestantes bloqueiam a pista, agora há pouco eles liberaram, mas já voltaram a bloquear de novo. Pode haver confronto a qualquer momento. Nossas equipes por terra e pelo ar estão fazendo a cobertura completa e eu agradeço a confiança do morador do Distrito Federal, ligado o tempo inteiro, desde as primeiras horas do dia no jornalismo da Record, acompanhando todos os detalhes sobre esse protesto. São moradores de um assentamento próximo aí a 001. Eles estão pedindo paradas de ônibus, estão pedindo segurança. No momento em que mais um carro passa, parece que eles voltaram realmente, como disse o Daniel, a liberar o trânsito por aí, Daniel, pelo menos no acostamento. Chegou ali a tropa de choque, né? Liberaram a mesma pista que eles tinham liberado mais cedo, que é o acostamento do sentido contrário de quem está seguindo pela DF-001. Você vê aí que eles continuam na pista, né? Praticamente, eles liberam mais ou menos, né, Juliano? Estão proibindo aí os motoristas de passar aí. Meio que assustando os motoristas, né, Daniel? Que você passa por um corredor polonês, olha só. Você passa por um corredor polonês, o cara vai passando, todo mundo aí lá, vai passando, que não sei o quê. Por sorte dá para perceber, tem homens da Polícia Militar ali no meio também. Ô, Juliano, o Raposo vai mostrar pra gente lá como é que vai ficar a passagem dos motoristas lá pra frente, Raposo. Lá pela tropa de choque, eles isolaram a pista também. Vamos ver como é que eles vão fazer aí. O pessoal tá passando, vai passar acho que pelo acostamento ali, ó. Pois é, porque a viatura E chegou um ônibus agora. Agora o bicho pegou, viu, meu amigo? Chegou um ônibus do choque. Ônibus do batalhão de choque no local. 1, 2, 3, 4, 5, 6 viaturas. 6 viaturas do batalhão de choque, mais 1, 2, 3, 4 motos, um ônibus. Olha, fica mais uma vez o pedido. Claro, a Polícia Militar vai usar a força gradual, vai usar, isso aí é regulamentado, o uso gradual da força nesse tipo de situação. Eu peço aos moradores desse assentamento que liberem a pista. Liberem a pista, o choque já chegou ao local. São várias viaturas, pelo menos 7 viaturas, mais uma ali atrás. E o ônibus do BP Choque, tá? Homens e mulheres treinados e altamente equipados para agir nesse tipo de situação de distúrbio urbano. Eles vão fazer valer o direito da maioria, o direito de ir e vir. A pista já está interditada desde as 6 horas da manhã. Todo mundo tem direito a pedir, né? Trata-se de um assentamento ainda não regularizado,
Mesmo assim, eles estão protestando, nós já mostramos os argumentos, os pedidos, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros negociando. Agora fica o apelo em prol dos moradores de toda a região de Braslândia, Padre Bernardo. Olha, as nossas equipes estão no local, nosso helicóptero vai continuar por aí. Daqui a pouco tem o Fala Brasil, se acontecer alguma coisa, o Fala Brasil vai mostrar para você de casa, você não vai perder nada. E é claro, a cobertura completa ao longo da nossa programação, também no Balanço Geral, a partir das 12h25, tá? Toda essa confusão, tomara que não seja necessária a intervenção do choque. Tem crianças ali no meio, tomara que não seja necessário, mas se for preciso, o comandante da Polícia Militar já falou que vai agir para liberar a pista. Tá? Então você de casa, continue ligado no jornalismo da Record. Muito obrigado pela confiança depositada nas nossas equipes, no nosso trabalho. Continue ligado na tela da Record, porque aqui nós fazemos o jornalismo do jeito que você gosta. Até amanhã, às 7h15 da manhã, com mais DF no ar. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 22 de abril. Um ótimo dia para você. O Fala Brasil já está no ar. Polícia tenta recuperar moto roubada e acerta tiro em casal.